Olá! Nesse vídeo vamos falar sobre a religa no disjuntor para finalizar, depois de já ter falado sobre o corte no disjuntor e o recorte no disjuntor. Primeiramente, para a gente falar aí a respeito das religas, a gente vai ter que voltar um pouquinho aí a falar sobre o grid de notas. Porque tem algumas informações aqui que são muito importantes para a religa. Então vamos dar uma pincelada aí sobre o que a gente já falou sobre o grid de notas nesse vídeo e explicar um pouquinho mais sobre as religas aí para vocês verem as diferenças aqui no grid de notas, tá bom? Então aqui, só para relembrar alguns detalhes, no grid de nota a gente tem o número da nota, né, que seria NS, nota de serviço, a gente tem um tipo de nota, então a gente tem religa no disjuntor, por inadimplência, a gente tem religa no disjuntor a pedido da CPFL, a gente também tem a religa a pedido da CPFL com instalação de ramal ou a religa com instalação de ramal urbano rural, tá? Então, só para vocês entenderem o que significa tudo isso daí. A religa a pedido da CPFL, põe isso na cabeça de vocês, religa a pedido da CPFL, independente se ela é no disjuntor ou se ela é com instalação de ramal. É tudo aquilo que a CPFL já identificou o pagamento no sistema, já caiu para a CPFL lá o pagamento do cliente. Então, a CPFL entende que esse cliente está sem energia, porque a gente cortou ele, e abre uma religa. Tá? Então, a pedido da CPFL é tudo que a CPFL abriu, ok? As demais religas, essa religa no disjuntor inadimplência, ou aquela religa com instalação de ramal urbano rural ali, foi o cliente que solicitou a religa. Então, o cliente foi até uma agência, ou ele entrou lá no site, ou ligou no 0800 e abriu ali uma solicitação de religa. Então, retornando, tudo que é a pedido da CPFL foi a CPFL que abriu, porque a CPFL já identificou o pagamento e abriu ali a religa, porque tecnicamente o cliente estaria sem energia, ok? E tudo que não for a pedido da CPFL foi o cliente que abriu, beleza? Também tem diferença ali na religa no disjuntor para a religa com instalação de ramal. A com instalação de ramal é tudo que veio lá do recorte, proveniente do recorte. Então, as religas que são no disjuntor são provenientes do corte no disjuntor. E as religas com instalação de ramal é o que é proveniente do recorte no disjuntor que a gente faz, ok? Então, toda vez que você... Vai ter algumas diferenças aí, vamos dizer assim, na hora de fechar essas notas. Então, é bom a gente saber essas diferenças, beleza? A gente também aqui na frente tem um prazo. Esse prazo, ele mostra para a gente o fechado. Então, por exemplo, ali naquela primeira religa ali que está 1, isso quer dizer que falta 1 hora? Não, isso quer dizer que ele falta menos do que 1 hora. Por exemplo, se ele tiver com 59 minutos, se ele tiver com 10, 7 minutos, ele vai mostrar para a gente 1 hora ali. Ele mostra sempre as horas fechadas que faltam. Um outro exemplo ali na de baixo, 3 horas. Isso quer dizer que falta 3 horas fechado? Não, pode faltar menos do que 3 horas. Pode ser 2 horas e 1 minuto, por exemplo. Ele vai estar mostrando para a gente 3 ali. Enquanto ele não cravar as 2 horas, ele não vai baixar para 2 horas, beleza? Como que a gente faz, então, para confirmar? Se vocês olharem, eu já grifei lá embaixo, tem aquele data, previsão, fim. Lá embaixo de tudo mesmo, lá, vai ter lá esse data, previsão, fim. Esse é o horário exato. Então, por exemplo, se ali está falando que falta 1 hora, aqui é meio-dia 17, quer dizer, ele vai ter aí ainda os seus 43 minutos, vamos dizer assim, para pegar e fazer. Tá? Então, é o horário fechado que mostra lá em cima, e aqui embaixo mostra o horário exato que ela vence. Tá? Então, toda vez que vocês quiserem olhar o horário exato, vocês podem ir lá embaixo, abaixo da observação ali, que vai ter o data, previsão, fim, que é o horário fechado que essa nota vence, beleza? Aqui na frente também a gente tem urgente, ou seja, tudo aquilo que tiver menos de 4 horas para o vencimento, ele vai aparecer para a gente como urgente. Então, vai aparecer um Szinho aí e a nota vai ficar vermelha, tá? Então, tudo que tiver menos de 4 horas vai ficar vermelhinho, vai aparecer esse sim. Tudo que tiver mais de 4 horas, ele vai aparecer esse Mzinho de não e vai estar em preto, tá? Lembrando que isso é só para as religas. O corte, se ele tiver vencido, a gente pode executar ele vencido mesmo, tá? Então, é só para a religa que a gente tem que ficar atento aí com essa coloração e com esse urgente sim ou não, beleza? Para a gente ficar de olho no prazo também, tá?
E aqui em cima eu tenho o filtro. Tem muita gente que não sabe usar o filtro, mas na verdade aqui no filtro, por exemplo, às vezes a programação fala assim, ó, dá uma prioridade para mim uma nota tal. Eu posso digitar, às vezes o pessoal fica procurando ali, fica perdendo o tempo ali procurando. Se eu digitar aqui no filtro, eu já vou ver essa nota em sequência. Por exemplo, eu posso digitar aqui, vou digitar, por exemplo, o final dessa nota aqui, ó, 4612. Pode ver que ela já subiu aqui para mim a nota, ficou só essa nota aí. Se eu tiver uma lista lá com 100 notas, por exemplo, ele já destacaria para mim as notas que possuem esse pedacinho aí, 4612. Se tiver só essa, vai ser só essa que vai aparecer para mim, quer dizer, já facilitou e muito a nossa vida, beleza? A gente também tem outra situação ali, de somente urgentes. Quando eu clico em somente urgentes, ele aparece para mim todas aquelas notas que estão ali com vencimento dentro das 4 horas, igual eu falei para vocês. Então, isso aqui é muito interessante aí para vocês acompanharem, né? Se tiver alguma nota urgente, vocês conseguem ver aqui. A gente também tem aqui somente tarifa branca, porém, isso aqui não serve de nada para a gente, porque, independente se é tarifa branca ou não, a gente vai executar o serviço, tá bom? Ali no campo abaixo, ali, a gente tem o cliente, a gente tem o endereço, a observação, a gente tem a data, previsão início e a data, previsão fim, que a gente já falou um pouquinho. E vamos falar um pouquinho aqui sobre cada tópico. Então, esses dados que estão mostrando aqui para mim, é essa nota que está em cinza ali, ou seja, eu estou clicado ali em cima dessa nota em cinza e está aparecendo os dados abaixo para mim. Se eu clicar na de baixo, ele vai mudar esses dados, porque vai ser referente à nota, ok? Vamos aqui para... a gente tem, então, aqui, nessa parte desse grid de notas, a gente tem um endereço que é muito importante, porque é aqui que eu vou acompanhar para ver onde eu vou na nota, qual nota que eu vou ir. Então, eu olho meu endereço aqui, e eu tenho aqui o campo de observação, que também é muito importante, porque é aqui que a gente vai olhar, eu falei a respeito de se é a pedido, ou se é uma inadimplência, que é quando o cliente pede, né, a nota. No caso aqui, eu vou olhar lá no final para ver se é verificar contas ou não. Eu vou dar uma explicada mais para frente para vocês, dar uma dinâmica melhor, mas só para vocês saberem que tem aqui na observação essa informação também, logo no grid de notas, beleza? Como eu já disse, a gente tem aqui a data, previsão, fim, que é o horário que essa nota vence. A gente nunca pode deixar para a última hora, porque, por exemplo, igual aqui, que a gente tem que verificar contas, chega lá no último minuto, o cliente, eu vou pegar o comprovante. Pronto, já danou. Como é que você vai esperar o cliente pegar o comprovante, conferir, bater foto e tudo mais para fechar a nota? Fica meio em cima aí do tempo, né, que a gente tem, então nunca deixe para cima da hora aí para a gente fazer a religa, ok? Igual eu falei aqui, se a gente mudar, a gente também vai para outra nota, né? E aqui tem um detalhe interessante. Por exemplo, essa nota aqui está falando que tem 23 horas para o vencimento. Se a gente for pensar, 23 horas é muito tempo, porque a religa ela abre com 24 horas para o vencimento. Aí você fala assim, poxa, mas tem 23 horas ainda, ela não vai vencer. Eu estou tranquilo, essa nota ela não vence, não preciso correr atrás dela, realmente. Agora, o que preocupa? Às vezes à tarde o pessoal fecha o turno e devolve algumas relíquias que não poderiam devolver. Por quê? O que eu tenho que ficar de olho? Mesmo com essas 23 horas aqui, eu tenho que ficar de olho lá embaixo, lá na data previsão fim, para ver se essa nota ela não vence às 8 da manhã. Por quê? A gente não deixa nada que vença entre as 8 e as 9 ali, entre 8 horas e 9 horas, eu não deixo nada para o outro dia. Porque a chance de amanhecer chovendo, ou você ter um problema, às vezes você é o único que mora ali perto da nota, você tem, sei lá, fura o pneu da moto, você amanhece o pneu furado, e aí? Como que a gente vai fazer essa religa? Eu não dou conta de remanejar outra pessoa, talvez, para ir na tua localidade. Então, sempre olha no fechamento da tarde, vamos supor, a hora que chega as religas ali, sempre olha para ver o horário dessas religas. Eu tenho um monte de religa que vence às 8, eu vou ter que parar um pouco antes dos meus cortes para mim dar uma atenção especial para essas religas que vencem às 8 horas, porque eu não posso devolver elas para a tela, que tem chance de amanhã não dar tempo da gente executar.
Então, todas as vezes que vocês receberem uma quantidade de notas, já estiver indo ali para o término do serviço, ou for no período da tarde já e receber uma boa quantidade, dá uma verificada para ver se elas não vencem aí nesse período das 8 até as 9 ali, que é o horário que a gente não gosta de devolver as religas, tá bom? Feito isso, é só a gente dar OK. Ele vai pedir para a gente aceitar, que é o procedimento do corte normal, a gente aceita também, aliás, é um procedimento como se fosse do corte. A gente pode ir no navegador, ou a gente pode pôr lá no local, se a gente chegar na frente do imóvel der tudo certo. Eu vou fazer a PR conforme a orientação lá da área de segurança, vou prosseguir, vou salvar a assinatura. Aqui na nota já é basicamente igual o corte no disjuntor, então a gente tem lá a nota de serviço, a gente tem a ordem de serviço e tem a instalação que a gente já falou, que é o mesmo que o código do cliente ou que a unidade consumidora. A gente também tem um tipo de serviço, então aqui a gente está falando de uma religa no disjuntor inadimplência. É muito importante a gente nesse momento ter aí o título. Vocês vão ver mais para baixo, a hora que eu for falar sobre as contas, é importante a gente ter o tipo de nota de serviço aí para vocês conseguirem entender, tá? Qual que é qual, eu vou falar um pouquinho mais para baixo. Eu tenho também a fase atual e o medidor, igual no corte no disjuntor lá. Aqui é muito importante, eu tenho a data previsão, que é o horário de vencimento, então tem que ficar de olho nessa data aqui. Eu tenho lá no grid e tem aqui dentro da nota de novo, beleza? Se a gente descer um pouquinho, eu vou ter o campo de observação. Nesse campo de observação aqui, esquece tudo o que está escrito aqui dentro e eu já vou direto lá para o final. Então, quando eu verificar aqui que é religa no disjuntor, inadimplência ou com a ramal urbana ou rural, não seja a pedido da CPFL, toda vez que eu olhar aqui e der uma religa que não é a pedido da CPFL, eu vou olhar o campo de observação. Se ela for a pedido da CPFL, nem precisa de olhar, tá bom? Então, se for religa lá a pedido da CPFL com instalação de ramal, ou se for religa no disjuntor a pedido da CPFL, eu nem preciso de olhar a observação. Agora, se ela não for, eu tenho que olhar para ver se não solicita as contas, ok? Aonde que eu vejo isso? Lá no final de tudo, a observação, que eu vou ver escrito se tem lá verificar contas ou não. Tá? O que acontece? Aqui nesse verificar contas é automático no sistema. Essa observação aqui pode ser que o cliente colocou essa observação ou que um atendente colocou essa observação, tá? Só que o que difere do cliente ter colocado a observação e o do atendente? O cliente ele não consegue, não tem no campo lá na hora de, né, no caso aí é uma solicitação pela internet, né, para ele conseguir colocar a observação, ele não tem a opção de flegar lá e tirar esse campo verificar contas. Então, já teve alguns casos que a gente viu assim, o cliente escreveu lá, as contas estão todas pagas. Aí você vê ponto, verificar contas. Entendeu? Quer dizer, foi o cliente que escreveu lá que as contas estão tudo pagas, não foi um atendente. Então, quer dizer, a gente não pode confiar na palavra do cliente, a gente precisa dos comprovantes. Então, se a gente vê que não tem essa opção aqui, foi porque um atendente flegou, tá? Então, se o cliente solicitou, vai ter esse verificar contas lá no final, se for uma inadimplência. Lógico que não vai ter ali, a gente nem vai olhar a observação se for a pedido. Nós estamos falando só do que o cliente solicita, tá? Se ele for numa agência de atendimento e o atendente abrir a solicitação para ele, eles têm a opção lá de pegar e tirar esse verificar contas. Outra coisa que pode acontecer também, como vocês estão vendo aqui, às vezes pode aparecer para a gente comprovante apresentados e validados no registro da religação. Se o cliente, na hora que ele entrou lá no site, ele anexar os comprovantes e o sistema identificar que esses comprovantes já foram dados baixa bancária, ele vai subir com essa informação de comprovantes apresentados e validados no sistema. Nesse caso, pode ver que o próprio sistema já tirou o verificar contas, ele não tem o verificar contas aqui na frente. Então, nesse caso também, o cliente ele não vai precisar apresentar para vocês o comprovante lá. Por quê? Porque não está escrito verificar contas ali. Pode ver que o comprovante já foi anexado, o sistema já identificou a baixa bancária. A gente tem a outra situação que eu falei para vocês, é quando o atendente tira
ele vai lá e flega para tirar esse verificar contas. Pode olhar que lá no final lá não tem verificar contas. Quando o atendente flegar lá para tirar esse verificar contas, a gente olhar lá no final, não viu escrito que os comprovantes foram apresentados e validados, e não vê escrito o verificar contas, a gente vai olhar para cima na observação para ver o que está escrito. Por quê? Às vezes o atendente ele flega ali para tirar, porque ele quer falar que não é para a gente conferir todos os comprovantes. Aí ele coloca ali na observação para cima assim, ó, verificar contas do mês tal e mês tal, do mês 5 e do mês 4, por exemplo. Entendeu? Então, a gente vai verificar aquelas contas que o atendente pediu para a gente verificar. Por quê? Às vezes o cara tem uma conta lá do mês 3 que não é dele. Então, a CPFL vai fazer um documento lá, vai ir atrás do antigo proprietário lá do imóvel, o antigo inquilino, vai esquecer, vamos dizer assim, aquela conta para esse cliente, vai dar autorização para ele religar. Então, quando o atendente flegar para retirar essa opção ali de verificar contas, a gente vai olhar o que está escrito para cima ali para entender o que está acontecendo. Nesse caso aqui, o atendente colocou assim, ó, religar normal, não solicitar contas. Por quê? Será feita isenção de débitos. Ou seja, esses débitos que tem aí não é desse cliente. A CPFL está ciente. Quando o atendente tirar essa opção aqui de verificar contas, gente, vocês só vão pedir se ele colocar ali em cima que tem que verificar alguma conta. Caso contrário, não é para pedir para o cliente as contas lá no local, tá? Porque o atendente ele já se responsabilizou por essas contas, tá? Então, igual nesse caso aqui, ó, que ele está falando para não solicitar a conta local que será feita uma isenção de débitos, é o atendente que está se responsabilizando. Ele que pôs a cara dele a tapa, não é vocês. Ele já foi lá e fez o correto. Agora, vamos supor que tivesse essa mesma informação e tivesse lá embaixo verificar contas. Vocês têm que verificar contas. Por quê? Às vezes pode ser o cliente que colocou essa informação lá. Então, se tiver escrito verificar contas, vocês vão verificar contas e esquece tudo o resto para cima. Se não tiver nada escrito, vocês vão olhar o que tem para cima, que a única pessoa que pode tirar esse verificar contas é o atendente. E se tiver comprovantes apresentados e validados, também está tudo ok, porque o cliente já conseguiu anexar os comprovantes lá no site, beleza? Partindo aqui, então, a gente tem esse menu de opções que é igualzinho lá ao corte, tá? Depois a gente vê todas as informações. Também aparece igual lá no corte, nota resolvida, nota rejeitada e cancelar atendimento. Aqui na Religa, a gente não vai cancelar atendimento, a não ser assim que vocês tenham muito tempo para fazer ela, é uma pessoa que vocês conhecem, tipo, vocês foi aqui 8 horas, você fala, às 10 ela está ali, eu estou perto da nota, eu vou voltar aqui às 10. Caso contrário, não cancela o atendimento. Ah, o cliente não está no local, não tem como ver, não tem como conferir conta, cancela lá, rejeita a nota do jeito que eu vou ensinar mais para frente para vocês. Por quê? Se o cliente tiver realmente sem energia, ele vai pedir outra conta. E se for pedido da CPFL e a gente rejeitar, vai abrir outra nota. Então, de todo jeito, vai abrir uma outra nota ali na frente, não precisa da gente ficar guardando. E se vocês, às vezes, cancelarem o atendimento, deixar para uma outra hora, e essa nota chegar a vencer, a gente paga uma multa absurda. Então, não compensa para a gente cancelar o atendimento, a não ser que for um negócio muito certo mesmo, né, que a gente vai cancelar, dali a pouco a gente vai conseguir pegar ali o cliente. Caso contrário, não cancela o atendimento, beleza? Vamos aqui pela sequência, então, nota resolvida. Lembrando que aqui no cancelar atendimento não é igual lá no corte, que a gente tem que tirar uma foto avulsa, falar que foi no local. Não, aqui vocês só vão cancelar o atendimento para pegar e se vocês forem votar em outro horário, igual a gente falou, der tempo de votar em outro horário, só para passar para outra nota e pular aquela nota por enquanto de relego, beleza? Não precisa tirar a foto avulsa. Nota resolvida. Para a gente iniciar a nota resolvida aqui, eu coloquei aqui um resumo de tudo que a gente falou até aqui, porque é meio confuso mesmo a religa. Então, eu vou fazer o resumo agora mais calmo para vocês entenderem melhor, tá? Lá no começo, a gente viu que as religas a gente tem religa no disjuntor e religa com instalação de ramal. A gente tem esses dois tipos de religa. Também a gente viu que tem a religa a pedido da CPFL, tanto ali para disjuntor quanto para ramal, e eu tenho as demais religas ali que não são a pedido.
Ah, só um detalhe que eu esqueci de falar, muito importante. A religa, ela tem que ser religa no disjuntor, tá? Ou religa com instalação de ramal. Se ela não tiver a palavra no disjuntor ou com instalação de ramal, é do STC. Então, um exemplo, religa por inadimplência, é do STC, não é nossa, tá? Religa por inadimplência não é nossa, é do STC. Tem que ter a palavra disjuntor ou com instalação de ramal, beleza? Voltando aqui, então, a gente sabe que tem as religas que estão no disjuntor, são as religas com instalação de ramal, e a gente sabe que tem a religa a pedido da CPFL e as que não são a pedido da CPFL. Nessas que não são a pedido da CPFL, essas que não são a pedido da CPFL, eu vou olhar a observação. Para quê? Para mim ver se tem lá no finalzinho se tem o verificar contas ou se não tem o verificar contas lá. Se ele não tem um verificar contas lá, é como se ela fosse uma religa a pedido da CPFL, vamos dizer assim, tá? A única coisa que eu tenho que observar é, no caso ali, quando não tem nada no final, não tem esse comprovante apresentados e validados, se o atendente colocou alguma informação que eu preciso de prestar atenção. Se ele colocou que eu tenho que verificar alguma conta, então fiquem sempre de olho nisso, tá? E a gente viu também o prazo de vencimento, que é muito importante, porque quando vence uma religa, a gente paga a multa para a CPFL e a CPFL paga uma indenização para o cliente. Então, toda vez que a gente for olhar lá uma religa, a gente tem que lembrar que ela tem um prazo, a gente tem que fazer ela dentro do prazo, ok? Então, voltando aqui para a nota resolvida, a gente tem algumas situações que a gente pode baixar como nota resolvida e outras que a gente vai ver mais para frente lá em nota rejeitada. Então, a primeira situação, imaginamos que a gente chega no local, o medidor está em funcionamento, ou o medidor está parado, porém o disjuntor é de fácil acesso, ou seja, eu consigo religar. Eu chego lá, essa religa é a pedido da CPFL, ou ela não precisa de apresentar as contas, igual a gente tinha visto lá, comprovantes apresentados e validados no sistema, ou o atendente tirou lá, a gente não vai precisar das contas, ou as contas estão de fácil acesso, ou seja, eu chego lá, olho lá nas contas lá, e o cliente, sei lá, colou lá na caixa de medição. A gente vê, às vezes, né, uma conta lá colada na caixa de medição. Então, se ele tiver com os comprovantes lá tudo bonitinho, eles conferir se os comprovantes estiverem certo, e eu tiver como confirmar que o medidor está em funcionamento, está funcionando, ou o medidor está parado e o disjuntor é de fácil acesso, ou seja, dá para mim religar, se eu tenho tudo isso, eu posso baixar como nota resolvida. Segunda situação, a gente tem o medidor parado, disjuntor interno, ou o medidor e o disjuntor interno. Nessa situação, eu posso religar apenas se o cliente estiver lá no local. Então, cheguei no local, o cliente está lá para me apresentar as contas, por exemplo, se pedir lá, ele vai me apresentar as contas. Ou se não pedir, eu não consigo ver o medidor, não consigo ver o disjuntor, mas o cliente está lá para me abrir, me dar o acesso, eu também vou baixar como nota resolvida. Eu só não vou baixar como nota resolvida se o cliente não estiver lá e não tiver como eu ter acesso, ou se, por exemplo, pedir para mim os comprovantes, eu chegar lá e não tiver os comprovantes no jeito e o cliente não estiver no local, tá bom? Então, olhando aqui para a nota resolvida, a gente vai ver primeiramente aí religar no disjuntor, tá? Então, nota resolvida, vamos ver primeiro religar no disjuntor, depois a gente fala religa com instalação de ramal. E vamos imaginar a seguinte situação: a pedido da CPFL ou quando a gente não precisa verificar as contas. Então, a pedido da CPFL ou quando a gente não precisa de verificar as contas, lá embaixo lá não está lá o verificar contas, eu vou esquecer que existe débito aqui na nota resolvida. Por quê? Porque essa nota ela já foi compensada, já está falando, já teve baixa bancária. Ou seja lá do atendente que já deu o aval para a gente fazer a religa, ou seja a baixa bancária mesmo, que no caso é a pedido da CPFL, tá? Também tem aqueles comprovantes apresentados e validados que também já teve baixa bancária e o cliente anexou lá os comprovantes na hora que ele foi solicitar a religa. Então, nesse caso, eu não vou entrar em débitos, vou repetir de novo. Quando for a pedido da CPFL ou quando não precisar de verificar contas,
eu não preciso, então não tem por que eu entrar nos débitos. Eu já vou direto para minha leitura, ok? Então, quando é a pedido da CPFL e quando não preciso de verificar os débitos, eu vou direto para a leitura, eu pulo o campo débitos, ok? E se precisar de verificar contas no local, tiver lá apontando lá no final lá da observação, eu vou direto nessa guia débitos. Por quê? Eu quero ver o que está pedindo, que conta que tem lá para mim verificar. Então, quando eu clico em débitos, ele vai aparecer as contas para mim. Pode reparar que aqui, diferente do corte, não tem aquela condição que era o Rzinho. Por quê? Toda vez que você chegar no local para fazer uma religa, é quitação total de débitos. Como assim? Não é igual o corte, que é só o que está com Rzinho lá, o reavisado? Não, religa é quitação total dos débitos. Ou seja, o cliente tem que estar com todas as faturas que está pedindo aqui para vocês. Ele tem que apresentar todos os comprovantes que tem aqui nos débitos. Então, quando é verificar contas, preciso verificar a conta, eu vou entrar aqui nos débitos. O que tiver de débito aqui, o cliente vai ter que apresentar para vocês. Já teve casos aí, a gente olhar, tem 10 débitos, o cara lá, de uns par de meses, par de parcelamento. Você precisa de todos os comprovantes? Precisa de todos os comprovantes, de todos os 10. Vai ter que tirar foto, um por um, desses comprovantes aí, tá bom? Então, eu já sei que a minha quitação de débitos é o total, eu vou clicar em voltar. Agora eu vou lá em leitura. Então, no verificar contas, eu preciso passar pelos débitos. Se fosse a pedido, eu ia direto para a leitura, que é esse passo agora, beleza? Cliquei na leitura, ele vai perguntar se o medidor a ser religado é esse mesmo, você confirma o número do medidor lá, fala que sim. Depois ele fala para a gente executar, a gente só vai dar um OK aqui, beleza? Na leitura aqui na coleta, a gente vai colocar a leitura coletada assim, vai digitar a leitura. Nas fotos, a gente vai tirar a foto da leitura lá, se possível, pega o número do medidor junto, que aí eu não preciso de bater outra foto. Se não for possível, pega a foto só da leitura, igual a gente já falou nos outros vídeos aí para trás. Então, peguei a foto, capturei, confirmei. Lá embaixo, só confirmar. Então, aqui é um passo bem simples, leitura coletada, coleta a leitura, bato foto da leitura e confirmo. Beleza? Feito isso, ele já subiu ali a exclamaçãozinha, a gente já está pronto para validar e finalizar a nota. Porém, a gente ainda não bateu foto lá da fachada, nem do religamento lá, então ainda faltam as fotos. E tem um caso aí para observação que eu acho que seria interessante vocês colocarem. Quando é a pedido da CPFL, que não precisa de verificar as contas, né? A gente pode colocar aquela mesma situação que a gente coloca lá no corte. Então, aqui no caso, eu não vou colocar cortado, né? Vou colocar religado pela grade, ninguém no local. Como eu não preciso das contas, eu posso religar lá no local normalmente. Eu só preciso informar isso aí na observação, tá? Ou, por exemplo, vocês chegaram no local lá, não está pedindo para verificar as contas, é pedido da CPFL. Ou é inadimplência, mas não pede lá embaixo para verificar as contas. A gente chegou lá, eu consigo ver o meu medidor, vejo que o meu medidor está em funcionamento, ele está girando lá, ou seja, o cliente está com energia. Eu posso fazer da baixa como nota resolvida, mesmo sem ver o disjuntor. A única coisa que eu preciso de apontar na observação isso. Então, eu vou colocar que o medidor estava em funcionamento, que o disjuntor é interno e não havia ninguém no local. Por que toda essa informação é necessária? Porque lá na frente, se a pessoa falar assim, mas cadê a foto do disjuntor? Não, peraí, pô, eu coloquei lá que estava o medidor funcionando, então quer dizer, o cara estava com energia. Eu só não consegui ver o disjuntor para bater foto, mas ele estava com energia, entendeu? Então, é importante vocês colocarem essa observação, porque se a CPFL quiser multar a gente porque não tinha foto do disjuntor, não, pô, eu apontei lá na observação que o medidor estava funcionando, tá bom? Só assim, se certifiquem realmente que o disjuntor está funcionando, que o medidor está funcionando, que dá para ver certinho, se certifiquem que tem energia no imóvel, ok? Então, feito isso, é só confirmar a observação, que já vai estar feito. Nas fotos, se for verificar contas, eu vou pegar a foto lá do comprovante, no caso eram 2 comprovantes lá, então a foto dos 2 comprovantes,
E vou pegar a foto do meu religamento. Então, aqui no caso, o disjuntor religado. Feito isso, a gente vai pegar a foto da fachada. Então, peguei aqui no verificar contas, eu peguei foto da fachada, do meu disjuntor religado, dos dois comprovantes e já tinha tirado a foto lá atrás do meu medidor com a leitura e o número do medidor, ok? Se fosse a pedido da CPFL, eu não ia precisar da foto dos comprovantes, então poderia tirar a foto do disjuntor, da fachada e lá do medidor com a leitura e o número de medidor. Ah, Charles, mas você falou que tem aquela situação também que eu aponto lá na observação que o medidor está em funcionamento, que eu não preciso tirar foto, eu não preciso de ter o disjuntor, vamos dizer assim, ver o disjuntor. Nesse caso, você não vai tirar foto, obviamente, lá do disjuntor, só vai tirar foto do medidor tem que ter, obrigatoriamente, porque se você falou que ele está em funcionamento, é porque você viu ele, e aqui a gente vai tirar foto da fachada e fechou. Acabou, então eu tirei foto do medidor, falei que ele estava funcionando lá na observação, e tirei a foto da fachada para mostrar que eu fui até o local e é o local correto também. Feito isso, é só a gente confirmar, já vai estar pronto para a gente validar e finalizar essa nota. Então, peguei a leitura, se for um pedido lá e tiver alguma condição diferente, eu posso pôr ali na observação, tiro foto da fachada ali, do medidor, se preciso dos comprovantes, se estiver solicitando dos comprovantes, tá? Se estiver solicitando, eu sou obrigado a tirar fotos dos comprovantes, tá? Eu não preciso colocar nada na observação, se for verificar contas, não preciso colocar nada de informação lá. Por quê? A foto da fachada, do medidor dos comprovantes e do medidor ligado já vai mostrar que está tudo certo. Ah, o disjuntor é interno, o cara deixou os comprovantes lá presos na caixa lá. Aí coloca na observação, ó, os comprovantes estavam na caixa, o disjuntor é interno, porém o medidor estava em funcionamento. Então, quer dizer, a gente coloca a observação de acordo com aquilo que a gente está vendo, beleza? Na nota resolvida, religar com instalação de ramal, não foge muita coisa da ideia do disjuntor lá. A única coisa que vai mudar mesmo é mais no fechamento aí, que muda, né, de leitura lá, por exemplo, aqui a gente já tem os dados gerais. Lembrando que a religa com instalação de ramal ela é proveniente do recorte. Então, pode olhar que o fechamento dela é mais ou menos parecido lá com o recorte, beleza? Então, vamos ver aí, a pedido da CPFL e o que não precisa verificar contas, a gente não vai verificar os débitos, lembra? Igualzinho lá na religa no disjuntor. Então, tudo que não pedir para me verificar contas ou for a pedido da CPFL, eu vou fingir que o débito não existe. Eu vou pular direto para os dados gerais. E se for verificar contas no local, aí é o contrário. Se preciso verificar a conta, eu vou ter que entrar obrigatoriamente aqui nos débitos para consultar os débitos, lembrando que é quitação total, ou seja, comprovante, eu preciso de comprovante de todos os débitos que tiver aqui. Então, eu clico em voltar, e aí eu já vou estar pronto lá para ir para os dados gerais. Então, iniciando aqui com os dados gerais. No ramal, eu vou colocar instalado. Aí, lembra, gente, que lá no recorte eu colocava que eu retirei o ramal, na religa eu coloco que eu instalei o ramal. Só um detalhe, se vocês esquecerem aí qual que é só lembrar do próprio nome ali da religa, ó, religa com instalação de ramal, ou seja, eu tenho que instalar o ramal instalado, entendeu? Então, na religa, dá para vocês terem essa junção aí com o nome, religa com instalação de ramal instalado, beleza? No ponto da religa, eu vou colocar o mais próximo disjuntor, que no caso é o borne. Aqui a gente não vai ter a religa no ramal, porque se vocês chegarem lá e tiverem desligado no ramal, vocês não vão executar o serviço. Então, é sempre no borne aqui na religa, beleza? No faseamento, a gente já viu sobre essa questão, mas a gente tem lá, para monofásico, lembra que eu falei que tinha o neutro, né? Então, sempre a gente tem o neutro. Então, para monofásico, eu tenho a fase A mais o neutro, eu tenho um monofásico. Eu tenho no bifásico a fase A mais a B mais o neutro, eu tenho o bifásico, que é duas fases, e o N. E assim por diante. Então, eu deixei o exemplo aqui, né, de AN para monofásico, ABN para bifásico e BABN para trifásico. Poderia ser também, igual a gente falou no recorte lá, né? A gente podia também usar ali no monofásico, por exemplo, eu poderia usar BN, poderia usar VN. Então, para vocês terem uma ideia aí de como que funciona. Então, vamos supor aqui que é um monofásico, vou pôr um AN aí,
e vou salvar. Então, só para reforçar, no ramal instalado na religa, tá? No ponto, eu vou pôr o mais próximo, que é o borne, e o faseamento de acordo com o que está lá na minha nota, beleza? Salvei, ele já vai estar pronto. Lembra que, assim como no recorte, aqui ele também apareceu um ponto de exclamação lá nos materiais. Por quê? Se eu lancei que eu instalei um ramal, eu tenho que colocar esse ramal, tem que lançar ele lá nos materiais. É por isso que ele sobe esse pontinho de exclamação para a gente adicionar lá depois. Mas vamos por sequência aqui, na aba Medidores. A gente vai clicar lá no medidor atual. Lembra, não é lá embaixo no medidor instalado, é aqui em cima no medidor atual. Clicou, ele vai perguntar se é religado, se o medidor que será religado, você confirma lá, coloca que sim, dá o OK aqui na onde ele fala para executar, religa. No sintoma, aqui é igualzinho lá no recorte, a gente coloca a leitura coletada aqui, clicando na flechinha, coloca a leitura coletada aqui embaixo também, flega no sim ali, e aqui embaixo eu digito a minha leitura. Na foto, eu vou bater foto do meu medidor com a leitura ali, se não der para pegar a leitura e o número do medidor, bate foto só da leitura, vou confirmar, e lá embaixo, para finalizar, aí a gente vai clicar em confirmar. Quando eu fizer isso, ele já vai aparecer com aquele flagzinho ali no canto, tá? E a gente vai clicar em salvar. Então, quer dizer, nos medidores aqui seria aquela leitura que tem lá no disjuntor, a gente faz o mesmo processo, por assim dizer, mas aqui na religa com instalação de ramal é mais parecido ali com o recorte. Salvei, ele já vai estar pronto aí para ir para frente. A gente vai agora em materiais, lembrando que o lacre a gente não vai lançar nada, aqui a gente não está falando daquele lacre que vocês têm, a gente está falando do lacre do carro, então esquece o lacre ali, a gente vai direto para materiais. No material, vou clicar aqui nessa flechinha, vou escolher cabo, vou clicar na outra flechinha do material e vou escolher o cabo multiplexado 0,6 a 1 kV QX 16 mm, tá? É o mesmo cabo que a gente lançou como retirado lá no recorte. Então, aquele mesmo cabo que a gente lançou como retirado no recorte, agora eu vou lançar ele aqui como instalado. A quantidade é 1 metro, mesma coisa lá. Então, lá a gente lançou que retirou 1 metro, aqui eu lanço que eu instalei 1 metro. A única diferença, vocês têm que prestar atenção. Lá eu coloco que eu retirei. Aqui não é instalação, lembra que eu falei no nome ali, a junção? Aqui na movimentação a gente também vai colocar instalar. Então, na religa com instalação, vou instalar. Lá no recorte, eu coloco retirar. Aqui na religa, eu instalo o ramal, beleza? Isso aqui tem que estar em complemento, gente, com o que vocês colocam lá nos dados gerais, tá? Então, lá nos dados gerais, eu coloquei que eu estou instalando o ramal. Aqui eu tenho que movimentar o cabo falando que eu vou instalar ele, beleza? Fazendo isso, é só clicar em adicionar, que ele já desce aqui para a gente um cabo multiplexado, que é para instalar 1 metro aí a quantidade, beleza? A gente também pode movimentar igual lá. Ah, eu coloquei retirar sem querer aqui, eu coloquei errado. Eu posso clicar nessa flechinha aqui e mudar para instalar. E também, se eu coloquei o cabo errado, por exemplo, eu poderia apagar aqui e adicionar um novo. Na foto, eu já vou bater foto direto lá da minha religa. Ah, Charles, mas eu não tenho a foto aqui da religa. Poderia bater uma foto, por exemplo, da fachada aqui direto também, tá bom? Confirmou, confirma aqui também. Já está pronto para validar e finalizar a nota, mas ainda a gente vai bater foto da fachada lá, que nesse caso aqui a gente ainda não bateu. E também tem aquela questão da observação, quando é a pedido da CPFL, não precisa verificar as contas, a gente tem aquelas questões da observação, igual a gente tinha lá no disjuntor, seguindo a mesma linha, ligado pela grade, ninguém no local, ou medidor em funcionamento, disjuntor interno, ninguém no local. Pode ver que é a mesma coisa aí, a mesma ideia, vamos dizer assim. A única coisa que muda é que esse daqui tem algumas coisas a mais ali a hora de finalizar. Feito isso, é só confirmar aqui e a gente já está pronto para bater a foto aí. Se precisar de verificar as contas, a gente vai bater aqui a foto dos comprovantes, igual lá tinha dois, a gente bateu foto dos 2 comprovantes e a foto da fachada que faltava. Como eu já bati foto lá dentro dos meus materiais do disjuntor sem o selo, então já facilitou a nossa vida aqui, é só confirmar, beleza? Feito isso, eu já vou estar pronta, então a gente já viu a diferença aí é pouca da religa com instalação de ramal para a religa no disjuntor.
mas mesmo na hora de fechar ali, que a gente tem esses dados gerais, medidores, materiais ali para lançar, essa nota ela já está pronta para validar e finalizar, tá? A nota resolvida, a gente finaliza aqui, tá? Então, eu já vi ali como que eu faço na religa no disjuntor, como que eu faço na religa com instalação de ramal para finalizar. A ideia é mais ou menos a mesma. Quando é a pedido da CPFL e não precisar de verificar as contas, a gente esquece o débito, ou quando a gente tem que verificar as contas, a gente entra nos débitos. Tem gente que erra muito na hora de pedir os comprovantes lá, pede os comprovantes pela metade para o cliente, ou aceita que o cliente apresente os comprovantes pela metade. Então, se atente que religa é quitação total dos débitos. A gente viu também aí que tem tempo, prazo para executar a religa, entre outras coisas, e eu vou falar mais um pouquinho agora sobre as rejeitas, beleza? Então, aqui, iniciando as notas rejeitadas aí, a gente vai falar primeiro sobre a religa no disjuntor na adimplência, mas vocês vão ver que não tem muito mais diferença depois, mais para frente, para a religa com instalação de ramal, tá? E aí a gente vai começar vendo pelas que a gente não vai recusar. Então, a primeira aqui é a pedido do cliente interno, então a gente não usa lá no corte, não usa no recorte, não usamos também aqui na religa, tá? A área de risco. Lembra, assim como eu falei lá no recorte, se a gente foi lá no local, já cortou o imóvel, não posso falar na religa assim, lá no local é um local rural. Por quê? Se a gente já foi no local para cortar, a gente não pode deixar o cliente lá sem energia, a gente tem que voltar lá para religar. Se for o caso, vocês verem que está gerando algum tipo de risco, entre em contato com a supervisão ou com a programação ou com o Tec Segurança para a gente ver o que faz com essa nota. Mas não recusa como área de risco, ok? A gente também tem esse encontrado em ordem aqui na religa. O encontrado em ordem aqui na religa, gente, não é para a gente, é para a CPFL, tá? Esse tipo de recusa. Mas imagina assim, quando vocês tiverem que baixar alguma nota, por exemplo, como encontrado em ordem, ela vai ser uma nota resolvida. Então, não faz sentido a gente recusar aqui como encontrado em ordem, perder a nota, sendo que se ela estiver em ordem, é uma nota resolvida aí, por assim dizer. Não vamos utilizar em nenhum momento esse encontrado em ordem, ok? A gente também tem um endereço não localizado, que eu já falei em todos os outros vídeos. Vou reforçar agora de novo. Endereço não localizado não existe para a gente, principalmente na religa. Por quê? Na religa, se eu já fui para cortar, eu tenho que achar para religar, né, gente? Se eu cortei, eu tenho que achar. E a gente tem as localizações da onde a gente cortou. Se tiver alguma condição adversa, conversa com a gente que a gente vê o que faz. Mas a gente não recusa como endereço não localizado. Em nenhum momento eu vou falar para vocês recusarem como endereço não localizado, ok? A gente também tem enviar cesto expansível, enviar equipe A e enviar escada expansível, que a gente não vai utilizar. Pode ver que eu tirei aqui do meio enviar cesto, porque aqui na religa a gente vai utilizar essa recusa. Então, riscando aí para vocês tirarem aí do cardápio de vocês a pedido do cliente interno, área de risco, encontrado em ordem, endereço não localizado, enviar cesto expansível, enviar equipe A e enviar escada expansível, a gente não vai utilizar. Rabisca aí da lista de vocês que a gente não vai utilizar aqui na religa, na recusa de religa, beleza? Então, o que sobrou? Casa fechada veraneio, cliente não permitiu acesso às instalações, conta não paga no local, dados incorretos, o enviar cesto normalzinho, sem a expansível, o falta de segurança no local, o padrão irregular e o sem acesso, tá? Então, vamos falar um pouquinho de cada um desses daí, que é o que sobrou que a gente pode utilizar, tá? Então, na casa fechado veraneio, assim como lá no corte, né, ou no recorte a gente falou, não tem como falar da casa fechada sem falar do sem acesso ao local. Por quê? Basicamente são a mesma coisa. A única diferença é que casa fechado veraneio a gente utiliza na casa residencial ou no comércio, independente se está ocupado ou vago, e o sem acesso a gente utiliza no prédio ou condomínio, beleza? Então, a única diferença dos dois, os dois são praticamente igual, a única diferença é que um é para casa e o outro é para prédio e condomínio, beleza? Só que aqui na religa a gente tem outra coisa que a gente tem que falar também, que é a conta não paga no local.
porque há muita confusão entre essas três recusas aqui, qual que eu devo utilizar? Caso fechado, sem acesso ou conta não paga. Então, para vocês entenderem, a conta não paga no local, eu só vou ter, eu não vou ter ela quando for a pedido da CPFL e não precisar verificar contas. Por quê? Se eu não preciso verificar conta, eu não tenho a conta não paga. Então, vocês riscam a conta não paga quando for a pedido da CPFL ou não precisar de verificar contas. Fica mais fácil para vocês entenderem. A pedido da CPFL ou quando não precisar de verificar contas, ou eu vou utilizar caso fechado ou sem acesso. Não vou utilizar o conta não paga no local, tá? E se ele for um verificar contas no local e tiver lá, né, no caso lá escrito na observação verificar contas no local, aí sim que eu vou ter essa possibilidade de ter a conta não paga. Então vamos ver agora algumas situações aí que podem gerar para a gente aqui decidir entre se conta não paga, caso fechado e tudo mais. Então, só para essas situações onde tem o verificar contas, tá? Que a gente vai ver aqui. Porque é onde gera dúvida, onde que eu tenho que decidir entre esses três aqui. Caso contrário, eu fico entre caso fechado e sem acesso ali, se for a pedido, então é mais fácil para a gente entender, tá? Vamos ver a primeira situação aqui, então. Na primeira situação, vamos imaginar o seguinte, o cliente está lá no local, mas ele te apresentou ou parte dos comprovantes que precisa, lembra que lá na religa é a quitação total dos débitos? Então, vamos supor que lá peça 2 comprovantes e ele só tem 1. Ou se não, ele não tem nenhum. A gente escuta muito assim, o comprovante está com a minha filha, está com meu marido, não sei o que, não está aqui comigo. Nessas religas que precisa verificar conta, a pessoa tem que apresentar o comprovante, a gente tem que bater foto. Não tem outro jeito. Se ela não apresentar, a gente, mesmo se é residência, comércio ou se for prédio condomínio, independente disso daí, se ele não apresentou, às vezes a gente fala com o porteiro não vai ter o comprovante lá, nem todo mundo deixa o comprovante lá com o porteiro. Então, nesse caso, a gente vai baixar como conta não paga. Ou seja, ele não deixou a conta lá para a gente ver, ou ele não tem todos os comprovantes lá para a gente ver, conta não paga no local, tá? Há uma outra situação também, vamos imaginar assim, que o cliente não está no local e os comprovantes não estão de fácil acesso. E lá pede para verificar as contas. Nesse caso, o impedimento aqui não vai ser o acesso, vai ser realmente a falta desses comprovantes aí. Então, se ele não estiver no local, nem vou olhar lá para o medidor para ver se é de fácil acesso ao local, não. Se ele não tiver, a pessoa não está no local e o comprovante não está de fácil acesso, eu não tenho os comprovantes, independente também se é casa, comércio, prédio ou condomínio, eu nem vou, igual eu falei, eu nem vou olhar lá no medidor. Então, também, independente se o medidor está em funcionamento, se o disjuntor de fácil acesso, não importa. Eu nem vou olhar lá no medidor. Cheguei lá, vi que o cliente não está no local e os comprovantes não estão de fácil acesso, conta não paga no local. Por quê? O que está me impedindo ali não é o medidor, o disjuntor, mas mesmo que tivesse também, o que está me impedindo é a conta que ele não deixou no jeito. Então, esse é maior, vamos dizer assim, que o sem acesso e o caso fechado. Porque ele pede para verificar a conta, eu chego lá, não tenho os comprovantes, o que está me impedindo é a falta desses comprovantes, beleza? Na terceira situação aqui, a gente vai imaginar o seguinte, o cliente ele não está no local, porém todos os comprovantes estão lá. Eu tenho um comprovante, vamos supor que ela colou lá um plastiquinho lá na caixa de medição. Então o cliente ele não está no local, mas tem um comprovante. Tem um comprovante. Imagina que, vamos supor que a caixa lá ela é interna, ou que ela é interna, que eu falo assim, né? Não dá para a gente ver se o medidor está parado ou não, né? Então, fica lá para o lado de dentro. Só que eu vi o comprovante está lá. Ou que a caixa mesmo, medidor ali, seja externa, né? A gente consegue ver, só que vê que ele está parado e eu não consigo desligar o disjuntor. Por quê? O disjuntor é interno. Postinho padrão novo é assim, né? Então, ela deixou o comprovante, eu consigo ver o medidor, mas o medidor está parado. Quer dizer, eu não consigo confirmar se essa pessoa tem energia. Então, aí há duas situações. A gente pode ou finalizar como caso fechado veraneio, se for uma casa residencial, e o sem acesso local, se for um prédio. No caso, a gente está falando desses prédios ou condomínio que não tem portaria, tá? Então, eu não consigo ter acesso, porém eu estou vendo os comprovantes.
Nesse caso, que eu tenho um comprovante lá no local, eu esqueço que existe ali também a conta não paga, porque eu estou vendo os comprovantes. O que está impedindo o meu acesso não são os comprovantes. O que está impedindo de eu executar o serviço não são os comprovantes. É o acesso que eu não tenho ao medidor para verificar se tem energia ou o acesso que eu não tenho ao disjuntor para religar a energia da pessoa se ela tiver com o medidor parado. Lembrando que se nessa situação, por exemplo, se ela deixou os comprovantes lá, chegou, o medidor está funcionando, beleza, nota resolvida. A gente está falando aqui da nota rejeitada, não é esse o caso, tá? Então, pensando numa casa residencial, reforçando, é casa fechada veraneio. E se for prédio ou condomínio, é sem acesso ao local, prédio fechado. Então, dando continuidade aqui, a gente vai pegar e ver primeiro, vou mostrar primeiro o exemplo para vocês desses dois aqui, que é a conta não paga, como que fecha essa nota. Então, vou lá na conta não paga, vou capturar as minhas coordenadas, lembrando que a gente não utiliza esse motivo na não captura das coordenadas, que não serve para nada, todo jeito vai capturar a coordenada de vocês. Aí eu confirmo que ele já vai estar pronto, minha coordenada rejeitada. Depois eu vou em fotos aqui, gente, a gente vai bater sempre da fachada, tá? Então, cheguei lá no local, conta não paga, bate uma foto da fachada para mostrar que não tem comprovante lá na fachada. De preferência, uma foto bem ampla para eu pegar tudo, a fachada bonitinha, tá bom? Na observação ali, ó, depois que vocês tiram a foto, ela já vai estar pronta ali para validar e finalizar. Na observação, o que seria interessante vocês colocarem? O cliente não estava com todos os comprovantes. Lembra que a gente falou daquela primeira situação do cliente não estar com todos os comprovantes? Então, seria bom vocês apontarem isso na observação. A única coisa que eu falo aqui na conta não paga que seria interessante vocês apontarem. Por quê? Às vezes o cliente liga lá para fazer uma reclamação, lá no 0800 da CPFL, ele não fala assim, ó, o cara chegou aqui e eu não estava com todos os comprovantes. Não, ele fala assim, ó, eu estava com o comprovante aqui e a pessoa não quis aceitar. Então, vocês colocarem na observação que ele não possuía todos os comprovantes é interessante, tá bom? Então, coloca na observação. Caso contrário, é só conta não paga, mas, por exemplo, chegou lá, naquela segunda situação ali, o cliente não tinha comprovante de fácil acesso, pode finalizar sem observação mesmo, tá bom? Então, aqui é só confirmar, a gente já volta para cá e fica no jeito para validar e finalizar a nota, beleza? Na casa fechada veraneio, a gente vai lá em coordenadas rejeitadas, vai capturar. Nas fotos, a gente vai bater aquela foto da fachada. E, se necessário, a gente coloca alguma observação ali. Aqui em casa fechada veraneio, eu acho que não vai ter nenhuma observação relevante, por isso que eu não coloquei, tá? Lembrando que aqui na religa, a gente não precisa de deixar notificação. Então, não tem por que eu querer colocar alguma observação ali, a notificação foi deixada. Não, aqui na religa não existe isso. Por exemplo, aqui no sem acesso, que a gente vai iniciar agora aqui, ó, vou capturar as coordenadas aqui, a gente também tem um campo de observação aí. Mas, vamos colocar aqui a foto da fachada, por exemplo. Vamos lá para o campo de observação, a gente não precisa colocar nada. Por quê? Eu não tenho que escrever lá, foi deixada a notificação, então não tem nada para colocar ali na observação de sem acesso ou caso fechado. É só mais prestar atenção mesmo na hora de fechar, que sem acesso local, prédio fechado é para prédio e casa é caso fechado veraneio, beleza? Aqui vou validar e finalizar. Beleza, então a gente já arrematou isso daí de quando a gente vai verificar contas ali, o que é cliente permitiu acesso, o que é caso fechado, o que é sem acesso local. No a pedido da CPFL e não precisa de verificar contas ali, eu esqueço que existe esse conto não paga no local, eu vou seguir aí a mesma situação daquela terceira opção ali, onde a gente tem caso fechado e sem acesso. É a mesma coisa, como se não existisse conta fechada, então não vou passar de novo para vocês, tá bom? Vamos passar para a próxima agora, cliente não permitiu acesso às instalações. Vou capturar aqui a coordenada. Vou tirar foto do imóvel. Na observação aqui, eu não vou precisar de colocar nada, porque igual eu falei para vocês, como não precisa da notificação aqui na religa, então não tem aquela
coisa de colocar lá na observação, ó, o cliente estava agressivo, por isso que eu não deixei a notificação, ou se não foi entregue a notificação, a gente não precisa de apontar nada disso aqui na observação. Se tiver alguma coisa interessante para vocês colocarem na observação, vocês podem colocar. Ah, o cliente estava alterado lá, disse que não ia deixar entrar, não sei o que, não sei o que. Pode colocar na observação? Pode colocar, tá bom? Mas não é obrigatório, vamos dizer assim, tá? Por que o cliente às vezes não deixa a gente entrar? Às vezes o cara já está com a energia religada e o cara é malandro, ele sabe que ele pode tomar uma multa por isso. Então aí o cara impede vocês entrarem lá no local para conferir se o medidor está funcionando ou não. Lembrando que se vocês já viram que o medidor está em funcionamento lá, não precisa de vir aqui e colocar no cliente permitir o acesso. É foto da fachada, foto do medidor, já viu, a gente já confirmou que ele tem energia. É só se eu não conseguir ver o medidor, ele seja interno, né? E o cara não deixa eu entrar para conferir lá se tá com energia, se não tá. Eu não consigo. Na verdade, ele vai estar com energia, mas eu não consigo bater foto disso. Então, eu não posso baixar como nota resolvida. Se o cara não deixou entrar, eu vou colocar que ele não permitiu o meu acesso, ok? Em dados incorretos. Aqui, gente, eu nem vou passar para vocês como que observação que vocês vão colocar, foto e tal, porque nesse caso aqui, vocês só vão finalizar quando a gente, né, a programação ou a supervisão solicitar para vocês. Então, quando tiver os dados incorretos lá, eu vou pegar e falar para vocês, ó, finaliza desse jeito, coloca essa observação, a gente vai orientar vocês. Então, vocês chegaram no ponto, eu vou recusar como dados incorretos. Não. Primeiro pergunta para a supervisão ou para a programação, ó, tô com esse problema assim, 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 parece que é um dado, o dado aqui do cliente não está batendo, tal, e a gente fala para vocês, não, ó, pode recusar, coloca isso na observação, bate foto disso, então nem vou passar para essa parte para vocês, tá bom? O enviar cesto. Para mim falar do enviar cesto, eu tenho que falar também do padrão irregular, porque os dois meio que andam junto, ou seja, quando não é um, é outro. Lembrando que antes de vocês recusar qualquer um desses dois, vocês têm que conversar com a programação. A gente precisa saber o que está acontecendo no local. Principalmente vocês enviar cesto. Por quê? O enviar cesto, na verdade, é uma forma, a gente não vai mandar um caminhão com cesto lá, a CPFL não vai mandar um caminhão com cesto. Na verdade, é uma forma que a CPFL liberou para a gente devolver, quando vocês enviam esse cesto aqui e recusa, a nota ela volta para o grid. Então, se vocês não passam informação nenhuma para a gente não sabe por que essa nota voltou para o grid. A gente vai ficar lá perdido, essa religa às vezes pode até vencer e a gente não vai conseguir atender ela no prazo por uma falta de comunicação. Então, antes de recusar o enviar cesto ou antes de recusar um padrão irregular, para vocês saberem também, para a gente saber se é um ou se é o outro, tem que conversar com a programação, ok? Então, vamos imaginar assim, o padrão irregular, basicamente, é responsabilidade do cliente. Quando o padrão está irregular, é responsabilidade do cliente. Quando a gente envia cesto, o padrão do cliente está ok e a responsabilidade da CPFL. A responsabilidade é da CPFL, tá bom? Então, imaginando o que seria a responsabilidade do cliente. Eu chego lá, não tem aquela fiação de entrada da bengala, sabe aquela parte lá de cima da bengala que vai até dentro do medidor? Então, essa fiação ela não está lá. Sei lá, furtaram essa fiação, passou uns vandos lá, pegou e furtou. Ou eles roubaram a fiação que vai ali do medidor até o disjuntor, tá? Ou está sem o disjuntor. Todos esses itens são de responsabilidade do cliente. A gente não repõe a fiação que passa dentro da bengala e não repõe aquela fiação que vai ali do medidor para o disjuntor, nem o disjuntor. Aquilo ali é tudo de responsabilidade do cliente. A CPFL, ela liga, né? Ela faz a junção ali de ligar essa fiação ali no medidor, por exemplo, né? Ou ligar ali do medidor para o disjuntor, mas ela não fornece essa fiação, ok? Então, padrão irregular é quando não tem essas fiação aí que o cliente precisa de repor. Vocês vão finalizar como padrão irregular e eu vou mostrar mais para frente um pouquinho como que vocês vão finalizar. Enviar cesto é quando a gente tem o disjuntor, eu tenho a fiação da bengala normal lá e tenho a fiação do medidor para o disjuntor. Ou seja, tudo aquilo ali em cima que a gente falou no padrão irregular, eu tenho aqui, tá tudo ok, e eu não tenho o medidor, por exemplo. Ou eu tenho o medidor lá, mas o medidor não está instalado.
No caso, a gente vai enviar cesto e vai pedir para uma equipe do STC realizar o serviço. Ou quando está sem ramal, ou quando o ramal está desligado, a gente vai enviar cesto e pedir para uma equipe fazer o serviço, uma equipe do STC. A mesma coisa serve para quando está desligado no borne. Então, o disjuntor, ele não faz religa se estiver desligado ali no borne, se estiver desligado no ramal, ele não faz. E se tiver sem um ramal que vai ali da rede para o postinho do cliente, é a CPFL que tem que repor. Aquele ramal ali é a CPFL que repõe. A CPFL só não repõe ali da bengala para frente, que é o cliente que tem que repor. Tá ok? Outra coisa, o medidor também é da responsabilidade da CPFL. Então, o disjuntor é da responsabilidade do cliente e o medidor é da responsabilidade da CPFL. Chegou lá, tá sem o medidor, a fiação tá toda passada, conversa com a programação para a gente ver o que faz, igual eu falei. Porque eu tenho que ver nas notas anteriores lá se esse medidor ele foi furtado ou se foi a própria CPFL que arrancou, porque ele não estava pagando. Se foi a CPFL que arrancou, a gente vai lá para repor tranquilo. Agora, se for um medidor, por exemplo, furtado, o cliente ele vai ter que fazer um BO antes da gente pegar e finalizar lá, ou a CPFL lá no local para finalizar o serviço. Então, já pode orientar o cliente lá na hora, ó, o senhor precisa estar com o BO, hora que a CPFL vir aqui. Faz o BO aí rapidão, que o senhor precisa estar com o BO do furto desse medidor, beleza? Então, vamos iniciar aí por enviar cesto, que está mais fácil, quando é a responsabilidade da CPFL, tá? Vou capturar lá as coordenadas, nem vou passar aqui a tela para ir mais rápido. Vou lá na observação. Aqui na observação, o que eu vou colocar? Sem medidor, por exemplo, nesse caso que eu falei que o medidor foi furtado lá. O cliente ele possui BO e a fiação do cliente está tudo ok. Então, quer dizer, só está sem o medidor lá, mas o cliente já fez tudo que precisava. Ele já está com o BO na mão e está com a fiação, e a fiação dele já está ok. Então, a CPFL vai lá para repor esse medidor. Coloquei a informação aqui dentro, vou dar ok, vou confirmar, e vou ir lá para as fotos. Na minha foto, eu vou ter a foto da fachada, e vou ter a foto do que aconteceu no local. Então, essa foto está em complemento com o que eu disse lá, que está sem o medidor, porém, a gente pode ver que está toda a fiação passada, o disjuntor do cliente está lá. Aqui eu não achei nenhuma foto de BO, mas vocês poderiam bater uma foto lá do BO e deixar já registrado no sistema, que aí se a equipe da CPFL for lá e a pessoa não estiver mais lá, ela consegue religar com aquela foto que a gente já anexou no sistema. Então, quer dizer, eu tirei a foto da fachada, do que aconteceu, e se a pessoa tiver BO, for um furto de medidor, a gente pode tirar uma foto do BO também, beleza? Feito isso, ela já vai estar pronta aí para a gente validar e finalizar essa nota, tá? Então, vamos agora para o padrão irregular. Lembrando que o padrão irregular é da responsabilidade do cliente. Vou passar aí pelas coordenadas rejeitadas diretas também. Aqui no padrão irregular vai ter um negócio diferente. A gente vai acessar essas pendências aqui. Por que eu vou acessar essa pendência aqui? Aqui dentro de pendência, esquece a tela anterior aqui, gente, ó, foi errado, hein? Aqui dentro de pendências, a gente tem aqui o padrão irregular que a gente falou. Então, ele está bem aqui embaixo, aqui, ó. Se vocês olharem, a gente vai flegar aqui o padrão irregular e vai confirmar. Quando eu fizer isso, ele vai abrir mais um campo para mim aqui do padrão irregular que eu vou ter que apontar. Então, voltando aqui, então, em pendência, eu vou flegar ali o padrão irregular e vou confirmar. Quando eu fizer isso, ele vai abrir para mim o campo para apontar a irregularidade que a gente tem no local. Entrando aqui no padrão irregular, para vocês não se perderem, ficarem procurando o que é o que aqui dentro, eu aconselho vocês a sempre colocar aqui no padrão irregular, vocês vão ali na descrição e digitar outros. Vai aparecer ali o outros ali, a gente vai plegar ele, para vocês não terem que ficar procurando exatamente o que está faltando lá do cliente. Ah, está faltando fiação na bengala, está faltando não sei o quê. A gente vindo aqui em outros já resolve o problema, tá? Então, fleguei em outros, eu vou tirar uma foto. Aqui é obrigatório tirar foto. Então, a gente vai tirar a foto lá do que está irregular. Nesse caso aqui, por exemplo, está sem a fiação na bengala. Então, o cliente ele não tem fiação na bengala, porque provavelmente alguém roubou lá a fiação dele. Então, a CPFL não vai executar esse serviço, é um padrão irregular. Pode olhar que a fiação da CPFL aqui no cantinho, ó, destacada, ela está bonitinha aqui, o ramal da CPFL está bonitinho.
O que está faltando é o ramal, é a fiação do cliente ali da bengala. Mesmo que eu tivesse sem o ramal ali da CPFL, eu ia primeiro pedir para o cliente resolver o problema dele, que é essa fiação da bengala, para depois, em outro momento, quando eu voltasse lá e tivesse a fiação, que eu ia enviar cesto, numa segunda religa, eu ia enviar cesto para pedir uma instalação de ramal, ok? Então, aqui voltando, eu tirei foto, marquei em outros, é só confirmar que a gente já vai ter o nosso padrão irregular flegado. Na observação, eu posso colocar lá, por exemplo, igual nesse último caso que a gente viu, sem fiação na bengala. Esse é o padrão irregular, é isso que está impossibilitando eu de executar o serviço ou da CPFL executar o serviço. Poderia também ser sem fiação do medidor para o disjuntor, ou sem disjuntor, também é um padrão irregular, não tem como religar lá porque está sem o disjuntor. Tá? O cliente ele precisa de pôr esse disjuntor. Feito isso, é só confirmar aí, colocou observação, e a gente vai para as fotos. Como eu já tirei foto lá dentro do padrão irregular, do que estava acontecendo lá no local, onde que era a irregularidade, aqui nas fotos eu vou colocar apenas a foto aí da fachada. Lembrando que se tivesse mais de um lugar que tivesse sem fiação, por exemplo, está sem fiação dentro do borne, está sem a fiação lá em cima na bengala. No borne que eu falo é do medidor ali para o disjuntor. Pode bater uma segunda foto aqui, mostrando a segunda situação também, e aponta aí na observação tudo que está faltando para o cliente regularizar. Por que é importante vocês colocarem aqui na observação? Se um atendente abrir, o cara for lá atrás, mas por que padrão irregular? O atendente abriu lá, o serviço aqui, o cara colocou na observação aqui, que está faltando o senhor colocar o disjuntor, está faltando o senhor colocar a fiação do medidor para o disjuntor, está faltando o senhor colocar a fiação lá na bengala. Então, a gente deixa a informação para uma pessoa, um atendente, por exemplo, que veja lá. Porque às vezes um atendente ele é leigo, só de olhar as fotos, às vezes ele não sabe. Então, é melhor a gente deixar lá na observação, beleza? Aqui confirmou, já vai estar pronto para a gente validar e finalizar a nossa nota. Temos também aí o falta de segurança, igual a gente tem lá no corte. Só que aqui na religa, gente, é complicado. Por quê? Eu já passei aqui, se vocês repararem, aquelas situações sem o disjuntor, sem o medidor, sem o disjuntor, aqui para o padrão irregular. Então, aqui na falta de segurança, o que seria? Alguma coisa que impede a minha segurança, né? Que não deixe executar o serviço, porém, alguma coisa assim, igual a gente tinha falado lá, tem caixa de abelha aqui dentro do medidor, não vai ter como executar o serviço. Nesse caso, gente, a gente não vai recusar como falta de segurança imediata. A gente vai conversar, vocês vão conversar com a programação ou com Tec Segurança ou com a supervisão. Por quê? A gente precisa de ver lá no sistema quando que foi feito esse corte. Porque, por exemplo, vocês falam assim, tem uma caixa de abelha aqui dentro, mas o corte foi realizado ontem, ou seja, alguém foi ontem, já estava essa caixa de abelha aí. Aí a gente vai lá e recusa a religa como falta de segurança? Não tem como. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai procurar, vai ver de arrumar roupa para pegar e entrar lá no meio dessas abelhas, a gente vai ver o que vai fazer. Mas não vamos recusar essa nota como falta de segurança. Porque se eu fiz o serviço ontem, a mesma condição que estava ontem, estava hoje. Ontem a caixa não estava energizada, hoje está chovendo. Beleza, eu vou falar para vocês. Não, hoje está chovendo? Pode colocar lá a falta de segurança que a caixa está energizada hoje. Então, eu bati a chavinha lá, está energizada a caixa aqui hoje, porque hoje está chovendo. Ontem, a hora que cortou, não estava, hoje está. Então, quer dizer, hoje vai dar como falta de segurança. Mas a hora que abrir essa religa de novo, provavelmente já não vai estar chovendo, essa caixa às vezes não esteja energizada e a gente consiga executar o serviço. Vocês entenderam? Então, falta de segurança, conversa com a programação. Eu não sei se vocês repararam, mas aqui nas recusas de religa, tem que conversar bastante com a programação antes de recusar algumas coisas. O que é mais tranquilo ali é casa fechada, o sem acesso, né? E a conta não paga no local, que é só mesmo uma questão de olhar ali e tal, baixar. Agora, as demais, é bom vocês sempre estarem conversando ali com a programação, tô com essa situação assim, assim, assado, como que eu faço? Entendeu? Bem, a religa com instalação de ramal. Gente, é igualzinho na religa no disjuntor, então nem vou perder tempo com isso. A única coisa que vai ser diferente, aqui na religa com instalação de ramal, eu não tenho casa fechado veraneio. Então, tudo vai lá para o sem acesso ao local prédio fechado.
a casa, comércio ou prédio condomínio, vai tudo lá para sem acesso. E a gente já viu que tem aquela diferença de conta não paga lá para sem acesso ou caso fechado. No caso aqui, só sobra o sem acesso. Então, considera tudo que é religar com instalação de ramal, a forma de rejeitar é exatamente igualzinha lá do religar no disjuntor. Beleza? Eu agradeço vocês muito aí pela atenção. Esse é o último vídeo aí que a gente faz aí com o fechamento da religa. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, até a próxima aí. Até mais. Tchau, tchau.